O mundo acompanha com emoção e respeito um momento histórico para a Igreja Católica, a despedida do Papa Francisco de seu pontificado. Após mais de uma década à frente da Igreja, Francisco encerra sua missão deixando um legado marcado pelo diálogo, pela compaixão e pela busca incansável por justiça social. O primeiro Papa latino-americano, o Papa do Povo, conquistou corações com sua simplicidade, coragem e palavras firmes em defesa dos mais vulneráveis. Hoje, católicos e não católicos expressam gratidão por sua liderança e por tudo o que representou para o mundo. Nesta edição, vamos recordar a atuação firme de Francisco como defensor da presença feminina nos espaços de decisão da Igreja, promovendo uma visão mais inclusiva e sensível aos novos tempos. Falar do legado do Papa Francisco para a nossa Igreja seria um assunto para muita conversa, mas é muito bonito pensarmos no legado que ele deixa para nós mulheres e a nossa participação na vida da Igreja. Eu gosto de colocar isso dentro do contexto da sinodalidade. Nesse contexto, surgiu um conceito que foi a dívida de escuta. O Papa reconheceu que a Igreja tinha uma dívida de escuta para com muitos sujeitos. Muitas pessoas cujas vozes e cujos desejos, cujas necessidades não tinham sido ouvidos e contemplados pela Igreja. E dentre esses sujeitos, o primeiro no topo da lista estavam as mulheres. E o Papa Francisco, reconhecendo essa dívida de escuta da Igreja para com as mulheres, quis ouvi-las. E eu sou testemunha disso. Poderíamos falar de tantas pessoas que foram nomeadas, tantas mulheres nomeadas para funções importantes no Vaticano, mas eu gostaria de recordar aquela iniciativa do Papa Francisco de organizar 4 encontros entre a primeira e a segunda sessão do Sínodo, especialmente para ouvir as mulheres. Mulheres de diversas partes do mundo, com diversas competências, para falar sobre assuntos diferentes, mas sempre colocando qual a participação particular que a mulher poderia dar à Igreja. E nesse contexto, penso que é importante dizer que uma Igreja que ouve as mulheres, como o Papa Francisco quis fazer, é uma Igreja que se torna mais justa e inclusiva. Uma Igreja na qual o discernimento é feito de uma maneira mais ampla. Uma Igreja mais forte, mais viva, mais rica. E, sobretudo, uma Igreja que se abre para ouvir o que o Espírito tem a dizer através da nossa voz, através da nossa vivência. Muito agradecida, Papa Francisco. Você nos ouviu. Francisco também se destacou como uma voz profética em defesa do meio ambiente, especialmente após a publicação da encíclica Laudato Si, na qual convoca toda a humanidade a cuidar da casa comum com responsabilidade, solidariedade e urgência. O pontificado do Papa Francisco foi marcado por um profundo compromisso ético com o meio ambiente e eu diria ainda mais especificamente com a justiça socioambiental e climática. Estamos recebendo de presente, de legado do Papa Francisco, uma ética ecológica profundamente sustentada na fé, no anúncio do Evangelho e no testemunho de Jesus Cristo. Francisco, durante todo o seu pontificado, durante toda a sua missão à frente da Igreja Católica, se movimentou entre essa força espiritual que vem do Evangelho, que vem da Palavra, que vem de Jesus Cristo, que diz que temos que ter esse compromisso com a criação e com o cuidado da casa comum. E ele fez isso se movimentando desse testemunho para o chamado por ações políticas audaciosas, corajosas e eficazes para promover justiça climática num tempo em que as condições de vida no planeta estão cada vez mais se deteriorando. Então, o que nós legamos do Papa Francisco, e seremos muito gratos, espero que nós tenhamos coragem e ousadia para avançar, essa ética ecológica
que promove justiça climática, que promove justiça ambiental, sem esquecer, especialmente, dos pobres, dos empobrecidos e empobrecidas, que são aqueles que mais sofrem com as mudanças do clima. Recordamos também a proximidade de Francisco com as juventudes, sempre presente nas celebrações de fé, inspirando os jovens a serem protagonistas na igreja do mundo todo. Estamos nestes dias celebrando a Páscoa do Papa Francisco, sentindo a sua falta no meio de nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Mas também queremos destacar alguma presença do Papa Francisco, de modo especial, junto às juventudes. Simbolicamente, a gente recorda do Sínodo para as Juventudes, que aconteceu em 2018. A gente pode dizer que essa experiência do Sínodo para as Juventudes tem marcado o caminho sinodal que nós celebramos e vivenciamos esses anos. Aquela bela experiência de escutar os jovens das diversas realidades do mundo ajudou o Papa, mas também a Igreja, a compreender a presença, a importância das nossas juventudes, dos nossos jovens na Igreja, mas também na sociedade. Mas tem outro ponto fundamental. A economia de Francisco, voltado, refletida, caminhada com os jovens, também é outro ponto significativo da presença do Papa. E uma das coisas que a gente recorda é a palavra de esperança, de força do Papa Francisco. Olha para os jovens como sinais da esperança. E ele diz: jovens, não percam a esperança, não tenhais medo, convidando toda a juventude a serem protagonista, a ter coragem diante dos desafios do mundo. E outro ponto significativo e importante é a relação intergeracional que o Papa Francisco nos trouxe nesses 12 anos no meio de nós. A relação dos jovens com os idosos e os idosos também com os nossos jovens. Gratidão, Papa Francisco, pela sua presença, pela sua força, pelo seu ardor e o seu olhar esperançoso para todos nós, juventude do Brasil e do mundo inteiro. Encerramos por aqui essa edição especial do Boletim Igreja em Missão, marcada pela despedida do Papa Francisco. De coração, muito obrigado, Francisco. Nos vemos na próxima semana com muito mais informações. Até mais!